Você que é ouvinte da Rádio Vinha Pantanal e que também nos acompanha com imagem pelo YouTube, muito obrigado. Você que nos apoia nesse trabalho evangelístico para todo o Brasil e também para o mundo. Hoje nós estamos estreando o programa Testemunho de Vida, dedicado a mostrar ao nosso público, ao ouvinte, como foi a conversão dos pastores, dos líderes da Vinha Pantanal. Esse ministério que está no estado de São Paulo, de Santa Catarina e principalmente em Mato Grosso do Sul e crescendo, graças a Deus. E na estreia desse programa, nós temos nada menos que a presença do pastor Henrique Finotto, que é o coordenador da Vinha Pantanal e é o presidente da Igreja Batista Imperial em Células. Já está aqui comigo na imagem e nós vamos falar a respeito da conversão do pastor Henrique. Pastor, em primeiro lugar, muito obrigado por atender a esse convite de participar desse programa de estreia da Rádio Vinha Pantanal e também do YouTube. O tema principal desse nosso programa é a sua conversão. O senhor hoje já é um homem com pouco mais de 60 anos, tem uma história aí pontilhada de dificuldades e de conquistas, mas o que nós queremos saber é como foi o seu encontro com Jesus Cristo. Vou fazer a pergunta então. Pastor, o senhor se converteu porque a sua família nasceu num lar evangélico ou alguém lhe apresentou Jesus? Olá, queridos irmãos, ouvintes da Rádio Vinha Pantanal e a todos que estão nos vendo e ouvindo. A minha conversão foi algo assim muito sobrenatural, porque eu era um camarada que achincalhava a Bíblia, eu xingava o pastor Mário, eu detestava crente e até xingava os crentes, que eles eram as pessoas mais ignorantes da face da terra. E eu, então, praticamente odiava os crentes, né? Eu achava que era o povo mais ignorante. Mas depois de ter conhecido a minha esposa, a Marli, eu a conheci, ela era crente. Como eu detestava crente, mas eu me encantei por ela. Eu achei que era uma menina muito diferente. Algo assim tocou meu coração de tal maneira que eu tinha uma emoção, uma paixão ardente no meu coração, que chegou a ser um amor forte. O senhor foi flechado pelo cupido, foi isso, pastor? O senhor se apaixonou pela... Que foi. E aí, conversando com ela, tudo, falei do meu interesse, ela disse que eu ia orar. Ia falar com os pais, depois falar com o pastor, porque eu não era crente ainda e ela era crente. Aí foi falar com os pais. Depois ela me deu uma resposta um mês depois. Eu fiquei todo dia. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 17 anos. Ah, era um menino. 17, né? Me converti aos 20 anos. E aí, todo dia, 18 horas, eu ligava para ela. Eu falei, e daí, já decidiu? Ela falou, estamos orando, todo dia. Foi mais de mês, assim, eu não sei, né, definir quanto tempo foi. Mas até que um dia ela falou, olha, vamos conversar. E aí fomos na praça, depois do culto dela, e lá na praça ela falou que depois de ter orado, Deus então estava permitindo de nós estarmos juntos ali namorando, né? E os pais também permitiram, e o pastor também já estava informado, e então as coisas foi indo, foi
me apresentar aos pais dela. Na apresentação dos pais dela, eu ficava com o pai, e ela, então, ia orar com a sua mãe, lá, ia para a igreja, e eu ficava com o pai dela. O pai dela era presbítero da igreja. Ele não ia, mas ele ficava me recebendo. E me apresentei tudo, falei do meu interesse. E ele pegou a Bíblia e começou, então, a ministrar a Bíblia, a palavra de Deus para mim. E ele começou em Gênesis e tal, quando chegou na história de Moisés, que era bebezinho, que a própria mãe cuidou quando o faraó queria matar as crianças, os pais, então, a mãe, então, decidiu abandonar a criança no Rio Nilo, numa cestinha lá e tal. E depois a própria irmã foi oferecer o bebê, quando a princesa de Faraó, a filha de Faraó, recebeu a criança lá, viu, e a própria irmã ofereceu a criança para uma babá, que era a própria mãe. Então, isso me chamou a atenção. Falei, não, esse negócio não é comum, isso não é uma história qualquer. Esse negócio tem algo poderoso aí nesse meio aí. Então, descobri a vontade de Deus. E assim, depois eu fui me interessando pela palavra de Deus, né? Eu fui interessando pela palavra, achei muito importante essa história. Tudo começou por aí, até chegar em Jesus Cristo. E aí fomos namorando, se encontrando na casa. Então, eu encontrava com ela depois do culto. Ficava esperando ela sair do culto para depois ir para a casa dela, a gente conversar e tal, aquele namoro, né? E foi assim um certo tempo. Aí veio a história do noivado, o pastor disse que não fazia casamento misto, mas ele ia fazer, porque tinha orado tudo, ele tinha visto com Deus, Deus que autorizou ele fazer, ele ia fazer, mas nem sabia por que Deus permitiu que isso acontecesse. Ele nunca tinha feito casamento misto. Ele fez o noivado e seguimos o noivado. Aí os meses se seguiram, né, até chegar ao casamento. Foi a mesma coisa, ele fez o casamento e foi até no prédio da Igreja Batista, lá em Palmeiras do Oeste. Foi muitos amigos, muitas pessoas, irmãos, tudo que eu conhecia, era uma cidade pequena, tudo era muito, muito prático ali, tudo conhecido. E eu só ficava chateado porque eu xingava tanto os crentes, achincalhava a Bíblia, eu fazia tudo, e agora casando com uma crente. Mas a Marli me fascinou. Ela era uma menina muito, assim, digo, fascinante. E me cativou demais a família, o modo que eles viviam, que eles, na hora de comer, eles oravam a Deus, agradeciam a Deus por tudo, iam sair, oravam, eles iam para a igreja, eles cantavam, adoravam a Deus, coisa que na minha casa nunca tinha feito isso. Nós nunca tínhamos orado ou rezado na hora da comida ou na hora Era católica, família católica. Tudo católico. Inclusive, eu até fui para substituir o coroinha do padre. Eu também fui uns dias lá com outro amigo, né, o Rubão. Nós dois fomos substituir lá o custódio, que era o coroinha oficial. Como ele ficou doente, tudo, nós fomos lá. E a dona Isaura que cuidava dos coroinhas, né? Então, ela nos ensinava, instruía como devia fazer com o padre na missa. Então, era assim, eu era religioso, minha mãe exigia que eu fosse na missa. Quando chegava da missa, eu falava, tá vendo, Deus, como eu sou bonzinho? Eu fui lá na igreja, eu fui lá, tá vendo? Então, eu pensava que estava fazendo um favor para Deus. No meu pensamento, assim, tá vendo, Deus? Eu fui na igreja, agora quero a bênção, né? Era religioso, né? Religião é assim. O camarada religioso, ele acha que está fazendo alguma coisa, né? Mas... Deixa eu voltar um pouquinho só para entender melhor. Quando o senhor se casou, o senhor ainda não havia aceitado Jesus? Não havia me convertido ainda. E o senhor se lembra do dia que o pastor ou alguém fez o apelo e o senhor levantou a mão? Pastor? Sim, eu vou chegar lá. Então, casamos, aí não mudou muito a história. Eu levava para o culto e ele ficava esperando por ali, até terminar o culto, a gente ia para casa. Era assim. Até que um dia ela me chamou para ver o pastor Frota, um pastor que cantava, pregava muito bem, numa tarde de domingo.
E nós fomos lá, então. Eu fui com ela como se fosse um matinê, sabe um matinê? Muitos não sabem o que é isso hoje, né? Matinê do cinema. Tinha Domingo à tarde. nos domingos à tarde. Então, ao invés de ir ao cinema, eu fui na igreja, naquele pensamento que era um matinê, tipo um matinê. E chegando lá, o pastor Frota cantou, pregou e tal, e à noite me chamaram para ir também à noite. À noite, então, ouvi também a palavra. Mas eu não me lembro se foi esse dia ou se foi outro dia. Eu continuei indo, porque quebrou aquele gelo, né? Quebrou aquela coisa que eu tinha com os irmãos, porque eu xingalhava a Bíblia, eu xingava o pastor. Era uma espécie de preconceito. Oi? Era uma espécie de preconceito. É uma espécie de preconceito. Eu vi que os crentes não eram bicho de sete cabeças, como fala, né? Então, porque o pastor Mário, ele terminava o culto no domingo à noite, ia para a praça. Num cantinho da praça lá, ele pregava o evangelho. Tinha um grupo de irmãos que acompanhava, cantava com violão. E lá do outro lado, quem estava lá? Henrique Quinoto. Para quê? Para chincalhar, para criticar. O pastor Mário pregando, ele fala, mentira, esse homem é mentiroso, só ele que vai para o céu, só ele que é santo. Ficava gritando lá, alguma coisa assim. E isso foi antes de conhecer a Marli, muito antes de conhecer a Marli. E depois caí nas mãos do pastor Mário. Com tudo, né, que eu já contei até aqui. Ele pregou uma peça no senhor, hein, pastor? Me pregou uma peça. Quem foi que me atendeu? Quem foi que fez meu noivado, casamento? Foi o pastor Mário, aquele que eu xingava ele, né? E aí, um dia lá, num domingo, sentado no último banco, porque é assim que o visitante se sente melhor, né? Ele fica melhor no último banco, não quer se aparecer, não quer se mostrar, fica ali ressabiado. Mas o pastor Mário pregou sobre os dois caminhos. No final, ele fez um apelo. O caminho estreito ou largo? Qual que você vai seguir? O céu ou o inferno? A Deus ou o diabo? E foi fazendo o apelo. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Eu estou na frente até hoje, rapaz. Oh, glória! Eu me converti em 1979. Me casei em fevereiro, 10 de fevereiro de 79. No mês de agosto, não me lembro de bem se era agosto, setembro, mas fui batizado em outubro de 79. Olha só. Foi a minha conversão. Tudo aí, então, ganhou aceleração. Tua aceleração, olha como que foi, meu irmão. E queridos irmãos que me ouvem, me assistem, olha, eu aceitei Jesus, fui à frente e estou à frente até hoje. Porque em 1979 me converti, no final de ano. Outubro fui batizado. Dezembro fui eleito primeiro secretário da igreja, na diretoria. Depois, em 1980, eu fui reeleito. Né? 79 me converti, 80 fui eleito. 81 fui reeleito, primeiro secretário da igreja, fazia ata, acompanhava tudo lá. Secretariava o pastor Mário como presidente. Em 82, pastor Mário me mandou para o seminário, 82, 83, 84, então eu fui para Bauru, no Instituto Teológico da Convenção Batista Brasileira, lá de Bauru, entendeu? Em Bauru. 3 anos, me formei, ao retornar eu fiquei assim, indo um mês, ficava um mês lá estudando, voltava, no mês de março, maio e agosto. Então, nesses meses, eu tinha compromisso em Bauru. E eu tinha férias, né, na prefeitura municipal, eu trabalhava lá, eu tinha umas 5, 6 férias acumuladas. O prefeito não me dava férias, porque ele falava, você vai fazer bagunça e ficar à toa? Então, vamos trabalhar. Ele falava, né? Mas quando foi para estudar no seminário, eu falei para ele, seu Batista, é para estudar no seminário, é porque eu quero ser pastor. Olha só. E ele, então, autorizou as férias, no mês de março, maio, agosto, e assim eu fui pondo em dia as férias e estudando no seminário. Olha só, Deus tinha um plano, né? Deus tinha um propósito maravilhoso. Tudo então, parece... não foi à toa que eu acumulei férias. Essas férias foi para estudar. Pastor, e parece que tudo na vida do senhor, se não tudo, claro, essas partes que o senhor contou, houve uma certa conjugação de fatos, né? Conjugação, encontrar a Marli, ser picado pelo Cupido, né? Que fez a paixão dominar todas as coisas, o senhor ter as desavenças, entre aspas, com o pastor Mário, né? Que eu também tive a honra de conhecer, graças a Deus. O senhor trabalhava na prefeitura, tinha uma vida praticamente controlada em termos de finanças, pôde se casar,
foi agregado, parece que sem dificuldades, à família da Marli, né? O senhor fala com muito respeito da família da Marli. Tudo com o senhor, até esse período, aconteceu dessa maneira assim, coordenada, certamente que por Deus, né? Ah, foi, eu creio que sim, viu? Eu fico impressionado de saber como que Deus trabalhou na minha história, na minha vida, como que Deus tem um propósito para a nossa vida, não é mesmo? Eu sempre falo para os outros que Deus tem um propósito maravilhoso, sabe? Então, quer dizer, eu achincalhava os pastores, eu achava que era um falso, aquela coisa toda, coisa que os incrédulos, né, os ímpios acham. Mas hoje eu cuido de pastores, olha só, eu discipulo, né, formo pastores, nós temos a escola aqui de ministério, aqui na Igreja Batista Imperial em Células, nós temos curso aqui para todos, né? Tem curso, tem encontro com Deus, nós é só o caminho do vencedor. Deixa eu falar uma coisa. Aí entrei no ministério, fui pastorear a igreja em Paranaíba, fiquei 4 anos e meio lá. Comecei meu ministério em 1984, olha só, me converti em 79, no final do ano, e em 84 fui ordenado, passei pelo conselho examinatório, fui ordenado ao Ministério Pastoral e pastorei 4 anos e meio lá em Paranaíba. Depois vim para cá, porque eu tinha prometido lá para São Paulo, o conselho, os pastores de São Paulo, disse que era muito novo, que precisava estudar mais, fazer uma faculdade. Eu procurei em Cuiabá, procurei no Rio de Janeiro, em Curitiba, alguma coisa, mas eu achei melhor em Campo Grande. E vim para cá, e estou aqui até hoje, rapaz. Eu pastorei lá em Paranaíba, estava indo muito bem, e chegamos aqui, ficamos 1 ano e pouco, depois, então, o senhor me concedeu a graça de assumir o Ministério Pastoral da Igreja Batista Imperial, e passei por um tempo aqui, né? Já há 33 anos nós estamos aqui como pastor da Igreja Batista Imperial em Células. É em Células agora, né? 20 anos, 10 anos depois nós entramos em Células, a igreja cresceu, graças a Deus, pela graça e favor do Senhor, que hoje nós temos igreja no estado todo, também em Santa Catarina, estamos entrando em São Paulo, através dos nossos supervisores regionais, pastor Evaldo, né? E pastor Marcelo, nós temos os supervisores regionais, pastor Daniel, agora o pastor Célio, os pastores das igrejas associadas conosco, o pastor Eduardo, Rodrigo. Então, veja, olha como cresceu, como que Deus tem abençoado. Amém? Agora, aquela outra parte do acidente fica para outro momento, né? Isso, nós vamos num outro programa, para você que nos acompanha pela Rádio Vinha Pantanal ou aqui pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Num outro programa, sábado que vem, nós vamos entrar no testemunho de vida do pastor Henrique Finoto a respeito do acidente que você certamente que acompanha a vida da igreja e conhece o pastor já sabe de partes, algumas partes. Mas nós temos perguntas a fazer para o pastor a respeito desse acidente no outro programa. Pastor Henrique, para finalizar agora, eu tenho uma última pergunta para fazer para o senhor. Eu gostaria que o senhor fosse assim como o senhor é espontâneo, o senhor é transparente, e se assim não o fosse, Deus não permitiria que o senhor estivesse à frente desse trabalho por tantos anos e com tanto está indo mais para ser feito para os próximos anos vindouros. Pastor, o senhor se apaixonou por Jesus, como o senhor também se apaixonou pela Marli? Ah, muito mais, muito mais. Queridos, olha, eu até sempre conto minhas ministrações, minha pregação de domingo, né, que eu ia, quando era jovem, eu ia ao cinema, assistir Paixão de Cristo. Dentre os filmes, o que me chamava muita atenção era Paixão de Cristo. Eu gostava muito. Mas o que eu saía do cinema enlouquecido é que por que Jesus tinha morrido? Por que os judeus, por que os romanos, por que os soldados, as autoridades religiosas autorizaram ou concordaram na morte de Jesus, sabe? Isso eu ficava indignado demais da conta. Mas até que quando eu vi o Evangelho, quando eu fui aprender, ler sobre o Senhor Jesus na Bíblia, na Palavra de Deus, eu descobri que quem havia matado Jesus, quem havia posto Jesus lá na cruz, fui eu. Era eu. Os meus pecados.
Lá na cruz, ele morreu por mim lá. O Senhor Jesus deu a sua vida por mim. E eu fiquei apaixonado pelo Senhor Jesus, viu? Passei a admirar o Senhor Jesus. Até então era pena, era dó. Por que matar? Mas depois que eu soube que ele morreu por mim na cruz, que ele se entregou por mim na cruz, que o que estava em mim foi para ele, que era a maldição da lei, do pecado, da morte, enfermidade, tudo que não prestava foi sobre ele, sobre si na cruz. Tudo que era dele veio sobre mim. Justificação, regeneração, perdão, transformação. O meu nome foi escrito no livro da vida. Então, eu sou muito apaixonado pelo Senhor Jesus, muito mesmo. E onde eu vou, eu quero falar dele. Eu quero glorificá-lo a cada dia, testemunhando do que ele fez na minha vida e do que ele fez também na vida dos pecadores. E precisam crer. O negócio é crer em Jesus e tomar uma decisão, não é mesmo? Não é só achar bom alguma coisa, dar uma opinião, não é isso. É tomar uma atitude de fé. Você ouvir a palavra e a palavra de Deus vai gerar fé no seu coração para que você tenha uma experiência pessoal, nítida, real, sobrenatural com o Senhor, a ponto de se entregar, de receber Jesus no seu coração como único Senhor, suficiente Salvador e mediador da sua vida. As coisas mudam, como Paulo fala. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Não é estar na religião, não é na justiça própria, não é nas boas obras, não é o que eu faço, o que eu fiz, que eu estou fazendo, mas é pelo que ele fez por nós lá na cruz. Então, isso é encantador, é fascinante, é maravilhoso. Todo homem, todas as pessoas precisam saber disso, né, para tomar uma decisão, para não ir para o lugar errado, porque Deus quer que todos sejam salvos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o apóstolo Paulo. Então, queridos, olha, quero dizer uma coisa para você. Vale a pena. Não é só você ter uma boa opinião, você ter uma religião. Não é isso. Cristianismo não é religião. Religião é a tentativa frustrada do homem querer chegar até Deus e nunca, jamais vai alcançar o plano de Deus, o propósito de Deus, a presença de Deus. Não. O plano de Deus a fonte é Jesus, sabe? A fonte é Jesus. O meio é a cruz. Você precisa olhar para a cruz e crer em Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Vida abundante é vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem que pode falar isso? Qual o fundador de religião que garante isso? Olha, acorda, abra tua mente, queridos que estão me assistindo, me ouvindo, sai dessa tal de religião, vem para o cristianismo. Cristianismo é Deus vindo na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nos salvar, nos resgatar, transformar nossa vida, perdoar e nos levar para Ele. Esse é o cristianismo, entendeu? Que nos salva, transforma, muda a nossa mentalidade, a nossa mente, é metanoia, é mudança de mente, sabe? Algo assim, sobrenatural, terrivelmente maravilhoso, eu posso dizer que... Só Deus poderia fazer. Então, sempre eu digo, se eu pudesse arrancar meu coração, botar no coração de quem quer que seja, para ele sentir também o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, o que eu estou dizendo, eu faria, mas cada um precisa ter a sua fé no Senhor Jesus e ter a sua experiência. Não é mesmo? Pastor, teria tempo assim para ouvi-lo por horas. Muito prazer. Conheço um pouquinho da sua história, mas a cada vez que posso ouvir, eu me sinto mais animado para continuar. Aleluia. No sábado que vem, nós vamos contar a outra parte da história do Senhor. Amém. Combinado? Vai ser um prazer, irmão. Combinado. Para a glória do nosso Pai. Amém. E Senhor Jesus Cristo. Amém? Grande abraço, pastor Henrique. Fica com Deus. Grande abraço, meu irmão. Vamos lá. Deus abençoe. Você que é ouvinte da Rádio Vinha Pantanal, que está nos ouvindo, nos assistindo em qualquer parte do Brasil, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa história, nos ajude a evangelizar cada vez mais. Em nome da Igreja Batista Imperial em Células, presidida pelo pastor Henrique, e da Vinha Pantanal, esse ministério que Deus tem feito muitas grandes obras Brasil afora. Um grande abraço
e até a próxima semana.